Muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Livecast, seu canal de podcasts aqui no Instagram. E essa semana tem sido uma semana interessantíssima. Tivemos com a Patrícia e com o Eduardo, segunda e terça-feira, falando sobre desenvolvimento de carreira, sobre liderança humanizada, sobre a visão que eles têm da empresa. E foi muito interessante porque realmente são pessoas fazendo um movimento muito diferente, percussores de uma nova filosofia dentro das empresas, né? E hoje eu vou conversar aqui com o Scott. Seja bem-vindo, Scott. Boa noite, tudo bem? Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Scott. Seja muito bem-vindo. Muito bacana ter você aqui na semana da liderança humanizada. Eu vou fazer uma homenagem para você aqui hoje, Scott. Ó, a minha xícara hoje é diferente. Oh, que legal, melhorando pessoas. Eu conheço. Perguntar se é fã do cara, né? Tá aqui, ó. Eu fechei o ciclo lá com o espaço e aí essas coisas estão aqui para te entregar quando você vier para cá, tá? Ah, legal, legal, bacana. Scott, foi muito bacana a segunda e terça. A gente conversou muito, tanto com a Patrícia quanto com o Eduardo, sobre essa nova filosofia de liderança, né? Porque às vezes a gente conversa entre si e tal, mas é legal você conversar com gestores, né? Com pessoas que realmente estão ali à frente de empresas, com cargos que são consideravelmente muito importantes em termos da influência que elas têm, né? Sobre as pessoas e como as ações. O Eduardo ontem trouxe para nós um caso de um trabalho que fez em Petrópolis que mudou a vida das pessoas, cara. Mudou a vida das pessoas. Então, e gerou resultados. E aí é que foi o mais interessante, né? Gerou resultados. Olha só, seja bem-vinda. Olha aí, do É, Canadá, que legal. eu, São Francisco, Califórnia. Seja Califórnia, bem-vinda. verdade, São Francisco, É, verdade. e aí foi interessante, Scott, porque você é como se fosse uma pessoa que você está numa ponta, que é exatamente, você é o cara que tecnicamente prepara essas pessoas para entrarem nesse novo movimento, né? Então, eu acredito que vai complementar pra caramba, inclusive amanhã, quando nós estivermos conversando nós quatro, né? Porque são visões muito diferentes, né? E aí o que eu estava conversando um pouquinho contigo nos bastidores. Quando a gente fala em liderança humanizada, a gente também fala em autoconhecimento. Como que é a sua percepção? Como é que você vê hoje que as pessoas estão chegando dentro das empresas, cara? Como que é a tua visão? Bem, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, Alex. Sempre é um prazer estar aqui nos seus projetos, né, no seu canal. Muito obrigado aí a galera que está assistindo, quem está assistindo agora ao vivo, quem vai assistir isso gravado depois. Nós temos essa grande oportunidade hoje, que é a internet, de perpetuar a nossa linha de pensamento e fazer com que as coisas, né, possam ser entregues para pessoas de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, né, dentro das 24 horas que nós temos disponíveis. Então, isso é muito interessante. Isso já é uma grande mudança, né? Porque as pessoas no passado não tinham essas ferramentas, elas não tinham muitas vezes como buscar conhecimento. Conhecimento era uma coisa muito cara, muito inacessível, e aí as pessoas iam buscando esse conhecimento na base da tentativa e erro. Então, os erros eram muito maiores, as falhas acabavam sendo muito maiores. O que eu vejo hoje é que eu trabalho basicamente com públicos de idades diferentes. Eu trabalho com aquele jovem com 18 anos que está recém saindo do ensino médio e ainda não quer ainda buscar uma faculdade, ou não sabe que faculdade que ele quer ir buscar. No meu nicho, no caso, aviação, ele busca aviação. Eu trabalho com aquele profissional que já tem uma bagagem muito grande, já passou por vários segmentos, mas ainda tem o sonho de trabalhar na aviação com seus 40 anos até os seus 50 anos. Então já começa por aí, né? O mix dessas inteligências emocionais, o mix dessas bagagens de vida, de tudo que as pessoas viveram, né? Nas suas famílias, nos seus trabalhos, já é um grande aprendizado só de estar com eles em sala de aula, seja presencial, que foi o meu forte por mais de 20 anos, e agora no mundo online. A liderança humanizada, para mim, uma vez que já tive cargos de gestão também dentro de companhia aérea, eu posso falar por muita experiência. Foi essa liderança humanizada que me deu a autonomia que eu tive ao longo dos anos, que fez eu construir a minha reputação, meu nome ao longo dos anos. Você é resultado disso. Na época que nós estivemos juntos na Avianca, nós implantamos um pouco
de treinamento, desenvolvimento comportamental, coaching dentro de uma companhia aérea pela primeira vez na vida, nunca tinha tido isso. Então, eu acho que hoje ter um líder humano, ele consegue ter um grupo, né, que vai conseguir executar as tarefas que precisam ser executadas. Vamos entender uma linha, um ponto de vista. A tarefa tem que ser executada. Existe um protocolo a ser executado. Só que se ele for executado com prazer, com uma responsabilidade, em prol de ajudar o teu líder, né, a tua empresa, com um lado mais carinhoso da palavra, além de ser mais prazeroso o teu dia de trabalho, você com certeza vai conseguir mais resultado, vai ter mais entrega do que aquele líder que daí não é líder, né? É o tal dos chefes antigos que obrigam você a fazer as coisas pela pressão, pela bronca, pela humilhação, pelo medo de perder o emprego. Não cabe mais no mundo de hoje, há muitos anos já, mas ainda mais agora no mundo de hoje, não cabe mais esse tipo de chefia, né? Essas pessoas elas estão acabando. As próprias empresas estão entendendo que ter profissionais assim, embora eles sejam muito técnicos e tenham anos de história na empresa, eles mais prejudicam do que ajudam. Então essas pessoas elas não estão percebendo, mas elas estão perdendo seus postos. Muitas vezes por uma pessoa mais jovem que tem esse lado mais humanizado. É isso que eu estou vendo bastante, não só na aviação, como nas corporações como um todo. Ah, mas é legal você trazer essa parte. É interessante, Scott, né? Porque eu te vejo tão representação melhorando pessoas, que com certeza teve o trabalho que a gente fez na Avianca e você também ali tinha uma liderança que... Como é que foi para você? Tipo, porque quando você chega com esse movimento de liderança, ó, meio que assim, normalmente, se for uma percepção equivocada, você me diz, isso causa muita inveja em parceiros, no sentido de gestão, porque você começa a ter um relacionamento com a equipe e gerar movimentos muito diferentes, né? Você sentiu resistência nesse modelo de gestão? Só para contextualizar, essa liderança, a gente fala assim que às vezes um líder ele não nasce líder, ele pode se tornar um líder. Eu acredito que no meu caso isso foi construído desde pequeno. Para quem não conhece um pouco da minha história, eu entrei no movimento escoteiro com 7 anos de idade. E o escotismo no Brasil e no mundo é um projeto não partidário, não privatizado, como que eu vou dizer assim? É uma educação extracurricular que ela vai formando o caráter dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse semi-adulto, ao longo dos anos de formação. Hoje você entra com 7 anos e vai até os seus 21 anos se formando. E dentro desse período, em relação às tarefas, às atividades, a gente vai evoluindo lá dentro e vai assumindo postos de liderança com gente da nossa própria idade. Então a liderança, para mim, ela foi sendo construída, né? Desde que eu era criança, eu fui assumindo postos de liderança, né? E sempre liderando, começou liderando um grupinho de 7 crianças de 7 anos, depois um grupinho de crianças com 12 anos, depois um grupinho de 15, de 18, daqui a pouco eu já era o responsável por um grupo com mais de 180 famílias. Quando eu trabalhei como office boy, contextualizando também um pouco da minha carreira, como office boy, eu não era líder. Depois eu fui ser auxiliar de produção, também não era líder. Mas depois de 4 anos eu já era gerente de qualidade dessa empresa. Já assumi a liderança de 80 colaboradores com apenas 18 anos de idade. Então, eu acredito que essa liderança ela foi sendo composta. E é claro que quando você tem o carisma, a humildade, atrelado à força de trabalho, mão de obra, coragem, aptidões e principalmente a humanidade, né, a humanização, você atrai muitos adeptos. E, obviamente, você, como você falou aí, você traz pessoas que vão gerar ciúmes, que são aquelas pessoas que não conseguem ter isso, que não buscam desenvolver isso. Então, o que eu costumo dizer? Muitas vezes a pessoa, em vez de aprender a brilhar com quem brilha, ela prefere querer apagar a luz de quem está brilhando, né? Achando que ela vai ganhar por ajudar a apagar a luz do outro, sendo que era muito mais fácil ela aprender a brilhar. Vem aqui, me ensina como é que você faz. E isso acontece em todos os níveis hierárquicos no mundo inteiro, porque isso é do perfil do ser humano. Sim. Mas é interessante, né, Scott? Porque às vezes eu fico observando esses dois lados da moeda
e fico pensando que, de uma certa forma, acho que isso foi uma coisa que eu trouxe com a Patrícia e com o Eduardo. Como é que a empresa ela vai desenvolver uma expansão de... Porque isso tem a ver com expansão de consciência, né, cara? Então, não tem como, né? Como é que Exatamente. você né, pega uma pessoa que de repente está desacreditada, né? Porque grande parte das vezes, eu acho que você deve perceber isso, a pessoa que mais tem dificuldade de progredir é aquela que menos acredita em si mesma, né? Então, eu entendo isso que você fala e agora eu reforço que a base está em relação ao que os dois colegas fizeram nas entrevistas dessa semana. Está no autoconhecimento. Porque se eu não sei do que eu sou Tá capaz, falhando se um eu não pouco sua conheço a internet, minha... coach. Oi? Travou? Voltou aí? Para mim Pra mim tá tá bom. normal. Tá normal? A minha tá normal pra você? Pessoal, pra vocês, como é que A tá a minha tá transmissão? Você normal. pode dar um feedback? A minha tá Tá. normal aqui, a minha tá normal. Boa noite, Grega. Boa noite. Então, assim, recapitulando aí o que você fez a pergunta, né? Tem tudo a ver com as lives que os outros colegas fizeram ontem e anteontem, né? Por quê? Se eu não me conheço, eu não sei do que eu sou capaz. Se eu não sei do que eu sou capaz, eu julgo que não é para mim. Eu não vou ter como crescer nessa corporação, nessa empresa. Se eu não reconheço a minha história, se eu não respeito da onde eu vim, eu talvez vou ficar me colocando sempre como vítima do mundo como um todo, achando sempre que alguém é melhor do que eu. Enquanto eu achar que alguém é melhor do que eu nunca vou buscar o meu espaço, eu nunca vou lutar pelo meu espaço, de maneira ética, de maneira responsável. Então, a base de qualquer um, não tem como você ser um líder hoje se você não tem autoconhecimento, se você não sabe, né, o que você é. Você precisa realmente se conhecer. E é por isso que muitas vezes as empresas perdem bons funcionários, porque elas promovem para líderes automaticamente só pelo tempo de casa e ainda em vez de buscar primeiro desenvolver essas pessoas. Então ela perde dois funcionários. Ela perde o operacional e o líder que não sabe ser líder, não está pronto para ser líder, só porque ela tem que cumprir. E essa pessoa, ela também não tem a consciência que ela não está pronta ainda para ser líder. Porque na cabeça dela, ela só quer ser líder para ganhar mais. Ou para mandar em alguém, muitas vezes. Né? Sim. Então, o autoconhecimento, ele vai servir para qualquer coisa. Você precisa saber quem é você, da onde você veio, o que você está buscando e aonde você quer chegar. Sim. Ah, cara, porque quando eu vejo o termo liderança humanizada, eu penso que isso tem a ver, obviamente, com a nossa parte humana, a nossa parte de autoconhecimento. E eu acredito mesmo que uma empresa que trabalhe essa filosofia, cara, não é que ela não vai ter problemas, obviamente ela terá problemas, mas não tem como. Se a gente parte do princípio que as empresas são as pessoas, então, quanto mais desenvolvidas as pessoas estiverem, quanto mais confiantes, quanto mais perspectiva, obviamente mais engajamento, porque a gente vai percebendo que o crescimento ele é relativo, né? A gente está dentro de uma empresa, por exemplo, de repente eu tenho um objetivo específico, eu quero construir uma carreira brilhante. Então eu acabo aproveitando essa estrutura dessa empresa para colocar a minha entrega de serviço. Eu acho que as pessoas, às vezes, por não ter a consciência, eu acho que isso que pega muito nas empresas, elas não entendem que elas estão vendendo um serviço ao estarem numa empresa. Que a Exatamente. qualidade desse serviço tem que ter um quesinho de diferencial, porque senão você fica sendo só mais um. Não porque a empresa estiver assim, mas porque você se põe assim, né? Você mesmo conta na sua história que você levou um tempo dentro da Gol para entender que você estava ali só realmente fazendo para ganhar o que você merecia. Você achava que você merecia, o que eles te pagavam. Você até usa essa frase, né? Sim, E eu particularmente, eu nunca tive esse pensamento. Acho que isso veio muito da minha base do escotismo, né? Sempre entregar melhor. A gente lá dentro tinha uma frase que sempre deixa o mundo melhor do que a gente encontrou. Sempre deixa o lugar melhor do que a gente encontrou. Então eu acabei assumindo essa máxima e por onde eu fui passando, eu fui deixando muitos amigos. Obviamente, eu fui desenvolvendo muitos processos que existem até hoje. No meio de desenvolver processos, você acaba sendo reconhecido, acaba assumindo liderança e também arruma muitos desafetos também, porque você acaba cutucando muita onça com a vara curta. Não tem como você querer ser um líder 100% bonzinho e que todo mundo vai te amar. Você vai encontrar pessoas no caminho e você vai ter que dar aquelas prensadas
até para a pessoa produzir o que tem que produzir, entregar o que tem que entregar. Então, eu não consigo entender e nem conhecer um líder que seja 100% amável por todos. Não existe, eu acredito. Com certeza, Scott. E como que é interessante? Porque você tem as duas visões, né? Aí agora você está num ponto, que obviamente mais do teu trabalho, onde você está, entre aspas, se conectando com pessoas e, vamos dizer assim, transferindo essas pessoas para dentro das empresas no sentido do preparo. Mas, de Exatamente. uma forma geral, Scott, como é que as pessoas estão chegando para você, assim, no sentido de equilíbrio emocional, no sentido de autoconsciência, no geralzão? Como é que você vê isso? Muito, muito complexas. Muito. Trazendo uma bagagem emocional muito pesada, muitos conflitos não resolvidos, muitos ciclos abertos, coisas que foram ficando do passado, basicamente coisas em relação a pai e mãe, depois, obviamente, a relacionamentos afetivos e, por último, talvez o menos intenso, problemas trabalhistas. Isso tudo chega, claro, quanto mais anos de vida com mais problemas, e aí a gente vai ajudando essas pessoas a fechar, montar esse quebra-cabeça. Eu costumo dizer que as pessoas me entregam um quebra-cabeça todo desmontado, e aí eu ajudo elas a montar o próprio quebra-cabeça da vida delas. Porque hoje, quando a pessoa chega para mim, eu faço algumas perguntas, né? Quem é você? O que você veio fazer aqui? O que você espera do seu futuro? O que você tem para me entregar? Quais são os seus valores? Quais são os seus pontos positivos? Essas 5 perguntas, 99% das pessoas não sabem responder com assertividade, com uma bagagem por trás, exemplificando da onde vêm essas respostas. E aí, obviamente, quando ela vai para uma entrevista, que é o primeiro passo para entrar em qualquer corporação, ela escorrega na casca de banana. Aí ela se frustra e gera mais uma bagagem emocional de frustração, coisa que nós vivemos junto isso há muito tempo, na Melhorando Pessoas. E nosso trabalho qual era? Ressignificar tudo isso, fazer ela entender que ela é a própria responsável pelo resultado que ela teve ou que não teve, reconstruir tudo isso que leva um tempo, não é uma coisa da noite para o dia, para depois ela ir muito mais segura e, obviamente, a consequência é a aprovação. A gente tem mais de 4 mil pessoas hoje falando só de companhia aérea, só de comissários, né, que passaram por esse processo. Sim, cara, isso é muito interessante, porque eu acho que, volto a dizer, se a gente fala numa questão de uma liderança humanizada, esse aspecto ele tem que ser levado em consideração. Eu não sei, deve ter outras formas de percepção sobre isso, mas eu percebo que a questão do autoconhecimento, ela tem a ver com gatilho de autoconsciência. Por que eu bato nessa tecla da autoconsciência? Porque grande parte das vezes as pessoas não têm nem a ideia do que é o autoconhecimento nesse sentido, de que tem a ver de uma forma prática com você saber lidar melhor com as suas emoções, de você conseguir ressignificar situações difíceis. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas, que a pessoa não vai conseguir, vai ver zen. Não, vai ter problemas. A questão aqui não é não ter problemas, a questão aqui é aprender a solucionar os problemas. Por Exatamente. quê? Nós somos solucionadores de problemas. E quanto mais problemas nós tivermos, mais experiência a gente está tendo a oportunidade de ter. Exatamente, Scott. Porque você imagina, eu falando por mim, você colocou aí, você estava falando, eu estava pensando nisso mesmo. Talvez exatamente toda essa base que você teve do escotismo, de tudo isso, já te trouxe com uma mentalidade muito diferente. Vamos pensar que em termos de empresa, talvez eu levaria, tipo, sei lá, uns 7, 8 anos para começar a entender aquilo que você já vinha com essa bagagem mesmo. E foi interessante ver esse salto, sabe? Porque, cara, a pessoa que, tipo, ela tá no ponto de desmotivação e de reclamação, ela sofre, porque é pesado, entende? Aquela coisa assim de você falar, pô, se você tá em casa e teu chefe te ligar e falar assim, ó, você tá de folga hoje, pô, você comemora, cara. Puta, que da hora, eu tô de folga hoje, não acredito, tipo assim, ou seja, a minha mentalidade realmente nessa época, Scott, era de quem via a empresa só com o lugar que eu ia para ganhar dinheiro, cara. Eu não conseguia ter nenhum tipo de ambição ali, por quê? Porque não, ao fato de não me conhecer e não acreditar no que eu poderia fazer, eu não abria as possibilidades de novas coisas acontecerem. Só que é nesse ponto que eu acho que se eu tivesse tido, por exemplo, talvez um treinamento comportamental lá, talvez eu não tivesse levado 8 anos, cara. Talvez em 4 anos tivesse caído minha ficha. Exatamente. E olha que interessante, porque tudo isso começa lá no RH, começa na seleção por competências. Muitas vezes as empresas não estão ainda
nessa seleção por competências. Simplesmente elas estão buscando só a parte técnica, o currículo que a pessoa tem. Sinceramente, o currículo para mim hoje, ele não é um ponto extremamente decisivo se eu tivesse que contratar alguém. Eu talvez preferiria contratar uma pessoa que tem menos experiência curricular, mas mais inteligência emocional para lidar com os desafios, do que uma pessoa que tem 5 cursos, 5 faculdades, mas não tem experiência do dia a dia. Porque quem ensina é a escola do dia a dia. Quem ensina é as porradas do dia a dia. São os clientes, problemas que vão acontecer na nossa vida, os projetos que não dão certo, as coisas que não são aceitas, as campanhas que não têm sucesso. Quem ensina é isso. A faculdade, ela traz a teoria. E a teoria é boa, embasa, tá tudo certo. Mas se você não tiver as duas coisas em paralelo, vai ficar descompensada essa balança. Se a pessoa também só tem a experiência e não sabe de onde veio essa teoria, por que ela está fazendo do jeito que ela está fazendo, também vai fazer falta. Porque ela não tem aí a habilidade da negociação, da discussão. Mas se ela tiver as duas coisas, mundo maravilhoso. Só que hoje a gente chega com as pessoas com isso descompensado. Ela chega, a vida ensinou, ou só tem a teoria, e dificilmente chega a pessoa com as duas coisas. Sim. É uma coisa interessante, né? Porque é aí que eu vou vendo que realmente as empresas, nesse sentido de estarem mais humanizadas, elas começam a ser também movimentos muito poderosos para o autodesenvolvimento. E isso é muito sistêmico, cara, porque se a gente pensar que as empresas são as pessoas, então, é que nem você trouxe a questão do RH. Se você não tiver, se você tiver um RH muito voltado à competência técnica, à parte racional do processo, obviamente você vai ter todo um direcionamento de uma cultura, de uma filosofia da empresa que vai seguir esse mesmo padrão. E E aí você vai ter essa muito outra mais parte. conflito. E vai ter muito mais conflito. Totalmente, totalmente. Porque aquela coisa, eu falo pra você, quantos treinamentos eu fiz nesses 10 anos de empresa? Muitos. Mas por que eu fiz esse treinamento? Porque era obrigatório, por revalidação de carteira, entende? Porque era uma exigência, seja da ANAC, ou seja da própria companhia. Mas, então, nesse sentido, a impressão que fica, e veja bem, a gente está falando de uma empresa de 10 anos atrás, porque é muito delicado quando eu falo da Gol, porque eu não falo desta Gol de hoje, eu não conheço mais a Gol hoje. A Gol hoje é diferente, eu falo de uma Gol de 10 anos atrás. Então, lá atrás, não se tinha essa cultura, principalmente para quem trabalhava na parte de técnica, de balanceamento. É lógico que a gente entende, Scott, que uma instituição com 20 mil funcionários não é fácil de você lidar isso tudo, cara. Mas eu acho que a partir do momento que o RH começa a ter essa visão, como tu disse o Edu ontem e a Patrícia, de certa forma, também na segunda-feira, felicidade e produtividade. As duas coisas têm que caminhar juntas. Total. Porque se você só é feliz e quer produzir, quer fazer diferente, quer mudar o ambiente de trabalho, mas o teu líder imediato ele é fechado, você vai ficar batendo, batendo, batendo. Um dia você desmotiva e aí você tem que tomar uma decisão. Eu não caibo mais dentro dessa corporação. Essa corporação não é mais para mim. Aí tem que usar o velho ditado, os incomodados que se mudem. Eu preciso ter coragem e buscar o meu novo caminho. Eu vou encontrar uma empresa que serve para mim. Essa não serve para mim hoje. Porque às vezes existe muito isso hoje. Muita gente, as pessoas querem chegar chegando, querem trazer inovação, mas a liderança não permite, a corporação não permite, a empresa não está aberta a isso. Você viveu isso na pele. Sim, com certeza, Scott. E eu acho que, de certa forma, você também viveu isso, né? Sim, porque todas as vezes que eu trouxe a humanização para o grupo de comissários da TAM, quando eu fiquei por lá 3 anos na coordenação, depois a humanização e o acolhimento dentro da Avianca, peguei um departamento todo desestruturado, abandonado. Você, quando traz o acolhimento, você começa a ouvir as pessoas, ouvir as necessidades dessas pessoas. E aí você começa a viabilizar os consertos das coisas pelo caminho que não foram feitas. Só que você começa a incomodar também aquelas pessoas que ou elas não fizeram, ou elas começam a se preocupar com o teu crescimento, a tua visibilidade. Ó, aquele cara está aparecendo muito. Ó, aquele cara está começando a chamar muita atenção. Ó, todo mundo gosta dele. Ó, estão comentando muito dele. E aí, se você tem uma liderança acima de você que tem medo, tem, né, não tem competência para ficar onde está, o que ela faz? Ela te sabota, ela te trava, ela te breca, ou ela faz de um jeito onde você vai ter que buscar outra opção. Foi o meu caso, as duas vezes. Sim.
Então, é uma coisa muito interessante. Por isso é que foi muito bacana ter a oportunidade de estar conversando com vocês essa semana, porque hoje você também é um gestor, porque você está à frente do Instituto Melhorando Pessoas e você vai ter pessoas que vão trabalhando com você e eu acredito que a liderança até talvez fique até mais humanizada ainda porque você tem um contato ali direto com essas pessoas. E ver pessoas que estão trazendo isso já para empresas como resultados, Scott, começa a realmente. Porque tudo, de certa forma, é números, né? E eu acho que a gente tem que ter uma visão muito, muito clara e muito real de uma empresa, né? Porque, gente, se a gente fala de uma empresa, a gente tem que entender uma coisa. Isso eu aprendi trabalhando com você, Scott, melhorando pessoas. Existe uma questão que se uma empresa é uma empresa, lucros de empresa, caminhos de bondade. Pensa uma coisa, você não vai abrir uma empresa nunca na sua vida se você não for pensar na lucratividade. Você abre uma instituição filantrópica, não uma empresa. Então, a Exatamente. partir do momento que a gente tem uma empresa, os números são a sobrevivência dessa empresa. Então, não é errado uma empresa que pensa nos números, na lucratividade. Isso é ok. Porque por mais que você vá, de repente vocês estão acompanhando a gente aqui, vocês têm o sonho de ser comissários, comissárias, vocês vão exercer o sonho de vocês. Só que por trás desse sonho também tem uma outra parte que é muito lógica. E é importante que você, como colaborador, você tenha as duas visões. Porque se você tiver as duas visões, você vai saber como conectar o seu sonho para aumentar os resultados. Isso é Exatamente. extraordinário, né? Exatamente. Exatamente. Porque senão você só está ali porque a empresa está proporcionando você ter o seu sonho realizado. Mas você também tem que proporcionar o sonho dessa empresa crescer. Totalmente, né, Scott? Até porque eu acho que você trabalha com uma parte da aviação, com um público, com os comissários de voo, que tem uma função comercial, por mais que não seja essa a função, mas assim, muito grande, porque na verdade a experiência do voo do cliente, a interação, quem é o protagonista? É o comissário, cara. É o comissário, ainda mais hoje com a tecnologia. Hoje eu compro a passagem pela internet, eu faço check-in pela internet, eu passo pelo raio-x sem falar com ninguém, eu talvez hoje estou fazendo até embarque sem falar com ninguém, e eu vou dar de cara com o comissário dentro do avião. Exato. Então, olha só que interessante. Porque ó, eu acho que esse esquema de você começar a pensar sobre uma liderança humanizada também tem muito a ver com a questão de entender o conceito de liderança, de ser líder da minha vida primeiro, né, cara? Porque senão, como é que eu consigo, né? Se eu não tiver uma meta, um propósito, eu vou levar as pessoas para onde? Eu vou esperar achar que liderança vai ser só um crachá? Aí você vai ser só mais um. Por isso que de uns anos para cá, pelo menos na aviação, hoje, quando você vai assumir a liderança de uma cabine, vai se tornar um chefe de equipe, um líder de equipe, as empresas têm feito formações de chefe de equipe. No passado, você só era promovido e pronto. Então, do nada, você dormia auxiliar e daqui a pouco, no outro dia, na sua escala, você já era o chefe do voo. E aí, muitas vezes, sem ter preparo, sobe para a cabeça, você começa a achar que você tem que mandar em todo mundo tem que te obedecer, e se você não consegue isso com carisma, você começa a usar o tom de voz, e aí degringola todo o trabalho. Vai refletir aonde? Na qualidade do voo, no atendimento do passageiro, o passageiro fica chateado, não compra mais passagem, vai buscar outra companhia aérea. Então, olha que o cuidado que tem que ter uma organização de colocar alguém para representar, né? Porque hoje o líder, o chefe, é os olhos do dono da empresa. As pessoas têm que ter essa consciência. Ele representa o dono da empresa, os valores que a empresa tem. Sim, totalmente, né, Scott? E eu acho que é até interessante porque, de certa forma, você deve perceber algumas vezes a pessoa já chegando com esse perfil desde o processo seletivo, né? Interessante isso que você falou, porque eu percebo, até porque no currículo dela ela já veio de cargos de liderança, e aí é onde eu preciso ajudar ela a ajustar isso. Porque se ela chegar numa entrevista para ser um auxiliar com trazendo todas as habilidades e competências e falas de um líder, ela não vai ser percebida com muito interesse naquele momento, porque vai mostrar que ela vai estar chocando, né? Então eu preciso fazer ela descer um nível na comunicação dela, na postura dela, nas atitudes dela, para ela poder entrar. E depois de um tempo de trabalho, ela vai mostrar competência e vai acabar assumindo a liderança de novo. Eu falo do meu próprio exemplo. Eu cheguei em 7 anos de metalúrgica, eu saí de office boy e fui gerente de qualidade de metalúrgico, né, de operações. Aí a roda gigante da vida derrubou. Eu comecei carregando mal no aeroporto de Congonhas
em 4 anos já estava sendo supervisor do aeroporto de Congonhas. Então, se você tem a liderança, as habilidades, você vai assumir seu posto mais cedo ou mais tarde. Não precisa se preocupar com isso. Sim. É, eu acho que isso é muito importante, Scott, porque a gente vai vendo assim que realmente, quanto mais a pessoa ela tem foco no que ela realmente acredita, mais ela vai, no sentido positivo, usando os recursos, né? Eu realmente hoje eu vejo que quando a gente começa a trabalhar por conta, você começa a observar que, na verdade, quando muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo que não querem ter patrão, tem a parte emocional, mas muitas vezes o que elas estão falando é que elas não querem ter compromisso. Quantos patrões você tem hoje? Eu, no mínimo, tem uns 10. Entendeu? Tenho vários, porque na verdade eu só não tenho um registro em carteira, mas hoje, como responsável pela Melhorando Pessoas, que agrega trabalho para os meus professores que são parceiros, que de alguma forma eu sou responsável por eles também. Tem todo o meu leque de alunos, de clientes que já estão comigo e ainda estão por perto de mim em desenvolvimento. Eu sou o líder, eu sou o responsável. Se eu não acordar disposto, empolgado, querendo trabalhar, executar, entregar, a minha reputação, o meu nome vai cada vez indo para o buraco. Um dia eu não tenho mais ninguém comprando nenhum produto meu. Sim. Então, ou seja, né? Na verdade, tem muito mais a ver com o propósito que você tem dentro disso do que outra coisa. Aquela questão, não dá para trabalhar só pelo dinheiro, obviamente. Só Não, por... essa é até uma dica que eu gosto de sempre deixar. Se a pessoa vai entrar em qualquer trabalho só por dinheiro, isso não deixa de ser uma espécie de uma prostituição, independente É dela verdade. estar necessitada, porque a gente sabe que tem gente que às vezes, para colocar comida dentro de casa para os seus filhos, se propõe a fazer qualquer coisa, está tudo bem. Eu já vivi isso também na minha história. Só que tem que ter uma data para isso, tem que ter um tempo ideal para isso. Ó, eu vou fazer isso por um período para passar esse fogo aqui. Mas depois eu vou voltar para a minha origem. E a minha origem não é aqui. Eu não vou ficar nesse posto. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o quanto que eu posso entregar. Entende? Sim. Eu acho que Eu falei, essa questão do comprometimento é muito importante, Scott, porque quando a gente está dentro de um sistema, a gente tem que compreender que a gente faz parte dele mesmo. E aí é que, por isso que eu trago essas questões para você, de como você sente as pessoas chegando, porque, obviamente, uma pessoa que se sente rejeitada, ela leva isso, né, cara? Eu comecei a perceber, antes de sair do mercado, o como, meu, acho que, sei lá, talvez às vezes vai, sendo otimista e conservador, no mínimo 40% dos problemas que as pessoas falavam que era empresa, no fundo era a pessoa que estava falando com ela mesma, não tinha nada a ver com a empresa. exatamente, porque aquilo que me incomoda, na verdade, eu tenho que parar para olhar para o espelho, porque sou eu que estou incomodado. Totalmente. Totalmente. Né? Se eu tenho raiva do seu jeito, é porque eu tenho raiva de alguma coisa dentro de mim que eu estou olhando em você. É o efeito sombra, né? É isso mesmo. Porque essa foi até uma questão que eu conversei com o Edu ontem. Não adianta, e com a Patrícia também, não adianta jogar só a responsabilidade para cima da empresa, porque a pessoa ela também tem que estar pronta. Lógico, a empresa ela tem que auxiliar, e é como você trouxe. Tem um objetivo a ser cumprido, né? Se esse objetivo não for cumprido, cara, aí não tem como você ajudar ninguém, porque beleza, eu posso te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, mas você está cumprindo com a sua parte? É Porque interessante é o isso estar ganha-ganha, falando né? porque isso já envolve comunicação. As coisas não são bem acordadas quando a pessoa entra. Ela é contratada, tem aquela integração bonita, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas depois, na grande maioria dos casos, ainda mais nos cargos mais da gerência para baixo, porque quando chega no cargo de diretor, vice-presidente, né, geralmente já tem um plano de carreira e funções mais determinadas. Mas quando a gente vai para o nível operacional, ninguém deixa claro para essa pessoa o que eu espero dela, comportamentalmente falando. Então fala para ela, você tem que vender. Ok, tá, tem que vender, mas e aí? Só dou uma meta lá, mas e aí, o que eu faço se não alcançar essa meta? Você vai conversar comigo? Você vai ficar brava comigo? Você vai me punir? Se eu ficar 3 meses sem alcançar a meta, aí começa a vir aquele monte de dúvida, inseguranças, e meu sentimento vai caindo, eu vou caindo a produção, porque não foi acordado tudo no começo. Né? Você não recebeu uma cartilha dizendo, ó, aqui você tem que trabalhar dessa forma, eu preciso que você faça isso todo dia, você tem que gerar tantos atendimentos assim, você tem que ter um grau de satisfação assim,
Se isso não acontecer, a gente vai ter uma conversa. Na segunda conversa, eu vou ter que te dar uma orientação. Na terceira conversa, não tem mais papo, eu vou ter que te desligar. Então, assim, muitas vezes as coisas não são claras. Sim. O que é interessante, porque falando com você agora, se a gente pensar no termo liderança humanizada para aviação, a gente está falando diretamente de segurança de voo. Totalmente, totalmente. Eu tô querendo trazer algum investigador de acidente aeronáutico aqui para fazer um bate-papo, porque eu acredito Calazans, muito chama o que Calazans. Calazans é gente boa. Calazans, Eu te passo o vamos contato conversar dele no depois. bastidor. Tá bom. Porque, cara, é muito importante. Eu acho que quando você começa a perceber, em termos de sistema aéreo, se a gente for falar de liderança humanizada mais voltado para o setor aéreo, pelo que eu conheci, voltando a dizer, experiência de 10 anos atrás, entendeu? Isso é fundamental. Porque é mais do que constatado que ou grande parte dos acidentes aeronáuticos tem a ver com comunicação, com relacionamento, e isso tem a ver com a essência da empresa. Porque eu acho que, pelo menos na época, eu sentia muito, já não tanto quanto as pessoas que trabalharam nos anos 80 e 90, obviamente, mas muita influência da cultura militar dentro da aviação. E a aviação é civil, né, cara? Ela pode seguir padrões operacionais que funcionam porque ela precisa disso. Mas em termos de gestão, eu acho que até o que já deve estar acontecendo, com certeza já está acontecendo, é voltar para essa parte humana, de Sim, cuidar das pessoas. Porque isso que você está falando, essa orientação é cuidado, cara. Mas é um cuidado que tem que ser exatamente. muito trabalhado, né? E uma coisa que é importante, que as empresas elas estão começando a acordar para isso, não só na aviação, como outros segmentos também, os feedbacks contínuos. Como que eu sei que eu estou errando se ninguém fala para mim que eu estou errando? Então eu preciso que alguém de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, chegue para mim e bata um papo. Alex, ó, não tá legal o jeito que você está fazendo, você precisa mudar esse ponto, esse ponto, esse ponto. Seu resultado não está trazendo a expectativa que eu tinha de você quando eu te contratei. Pelo seu currículo, eu imaginava que você poderia trazer mais. Em compensação, nesse ponto aqui, você melhorou o seu ambiente de trabalho, você conseguiu melhorar esse processo, isso aqui ajudou o fulano. Então, falta muito disso. Agora, como que vai ter feedback se o líder hoje não foi preparado para dar feedback? Exatamente. E aí Um a gente assunto já puxa o poderia. outro, percebe? Uma coisa engata na outra. Não, totalmente, porque você vai falando aí, eu vou pensando no modelo de um tamanho de uma companhia aérea, a estratégia, primeiro, ela tem que vir do CEO, não tem outra forma, né? Porque ela É vai ter que ter um top-down, movimento. é de cima para baixo. Não adianta. O cara da operação do hangar, do check-in, do call center, não vai mudar a corporação, não vai mudar. Não vai mudar mesmo. Não vai mudar mesmo, porque é uma questão que você trabalha muito dentro da cultura da empresa, mas é uma questão que você tem que ter um apoio sistêmico, né? Porque, cara, se a gente está falando de uma empresa de, sei lá, 100 funcionários, não é fácil, porque imagine você que está aqui com a gente, você direcionar 100 pessoas simultaneamente, cada uma no seu ponto. Quando a gente para pensar em termos da percepção da empresa, a gente também começa a ver que, gente, é complicado. Não? Se você não tiver um sistema de uma estrutura de informação que vem desde lá de cima, passando e remodelando, o que é dito lá em cima jamais chega lá embaixo. Lá embaixo chega tudo torto. Telefone sem fio, vai chegar todo torto, né? Totalmente, né? E aí acho que essa é que entra o ponto, porque essa é uma das outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Ah, você vê de repente as pessoas falando que gostam de trabalhar muito no Google porque é muito legal. Legal, deve ser legal mesmo, mas não quer dizer que não vai ter gente lá que vai querer passar a perna em você, que vai ter gente pro tapete, porque. Porque daí a Espera gente um está pouco. falando de caráter, né? Nós estamos falando de caráter. Muitas vezes, quando você está contratando uma pessoa, você não consegue, numa seleção, levantar o 100% o caráter. Por mais que existem vários mecanismos de algoritmos hoje por testes comportamentais, tem coisas que a pessoa consegue mascarar. O caráter você vai ver no relacionamento do dia a dia. Sim, é. Até porque vai entrar aquela questão de gatilhos, de uma série de coisas, né, Scott? Exatamente, exatamente. É muito comum você ver hoje em corporações líderes demitindo bons profissionais porque eles se sentem amedrontados de perder a posição para esses bons profissionais, sendo que ele podia aprender e usar esses profissionais como alavanca para subir um nível a mais, para trazer eles no seu lugar. Você só vai crescer o dia que. Pensa assim: só vão tirar você da sua posição e vão te dar uma posição melhor quando você tiver um backup que faça a mesma coisa que você ou melhor que você. Do contrário,
eu não vou mexer. Se você é peça fundamental para mim, muitas pessoas falam assim, eu nunca sou promovido porque eu sou bom demais. Esse é um problema. Você é tão bom demais que você não conseguiu formar um backup e a empresa não quer perder você porque você faz parte do processo. Sim. Uma coisa é certa, e é muito legal, e eu super parabenizo vocês que estão acompanhando essa conversa aqui com a gente, porque ela é um pouco diferente normalmente do que você conversa, né, Scott, ali nas dicas, mas ela é muito fundamental, porque não vejam as empresas realmente como instituições muito maiores do que vocês. Vejam realmente, a empresa ela não é aquele negócio grande que parece de aviões e prédios e estruturas. Vejam, na verdade, que ela é a somatória de muitas pessoas. Por quê? Porque quando você se coloca assim, você não vê algo de baixo para cima. Você vê que você está entrando como se você estivesse entrando num jogo, tá? E a primeira coisa é o quê? Você precisa compreender bem as regras desse jogo. Porque se você pensa que de repente eu te convido para jogar algum tipo de jogo, mas eu não te ensino as regras, você vai ficar batendo cabeça. E é o que acontece com grande parte das pessoas. Porque isso Exatamente. começa a trazer para você perceber o seguinte: você é uma peça fundamental nesse processo. Você não é menos do que o processo. Porque você mesmo trabalhando CLT contratado por uma empresa, lembra sempre disso. Você é um empreendedor de si mesmo, prestando e vendendo serviços. E isso Exatamente. aqui é muito fundamental, porque ele tem Está que sendo ser, sabe, remunerado pela sua hora de dedicação. totalmente. É como se fosse um serviço que você está pagando por hora. Literalmente você está vendendo a sua hora. Só que aí que tá, você vai crescer no mercado a partir do momento em que você conseguir entregar esse serviço com algo a mais. Porque isso não tem a ver com a empresa, isso tem a ver com você. Exatamente. Ah, Exatamente. vou falar. Porque assim, o que acontece? Você foi contratado para fazer o serviço A. Se dentro do serviço A você consegue entregar ele com excelência, que é o principal, você já foi contratado para entregar o serviço A, e você já entrega ele no prazo com excelência, se você, outros colegas também entregam o serviço A, você não vai ser percebido nunca, tá todo mundo na mesma linha. Para você se destacar, você tem que entregar o A mais um. E aí daqui a pouco tá sempre entregando o A mais um, você tá na frente. Alguém vai começar a olhar a sua cabecinha aparecendo. Opa, aquele cara entrega o A mais um. Daqui a pouco eu preciso de alguém para liderar um monte de gente que entrega o serviço A. Quem que eu vou chamar? Aquele que entrega o A mais um, não aquele que só entrega o A. Mas só porque ele está mais tempo na empresa entregando o A, eu tenho que chamar ele para ser líder? Não necessariamente. Totalmente. Porque aí é que entra essa questão dessa visão, sabe, Scott? Eu acho que quando a gente começa a olhar essa visão de igual para igual com a empresa, porque é claro que a gente sabe, vai acontecer da pessoa ali estar entregando algo extraordinário e de repente não sendo valorizado porque ela tem um chefe que tem medo, vamos colocar assim. Só que a única coisa que você nunca deve fazer, você que está acompanhando a gente aqui, é recuar na qualidade da tua entrega por causa disso. Claro Porque que não. pensa uma coisa, se você está conseguindo ter uma entrega, eu te pergunto assim, racionalmente, as pessoas que têm medo de fazer transição de carreira são aquelas que estão na excelência ou aquelas que estão no mais ou menos? Porque quando você se valoriza, você sabe o seu potencial. E aí você aproveita o tempo que estão te dando, que estão te pagando para você entregar com excelência, aprimorando o seu conteúdo, sua mão de obra, suas competências, e depois você tem que tomar coragem de buscar uma outra empresa que vai reconhecer a sua excelência. Porque aquela empresa você vai ficar batendo, 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 aí é onde a pessoa tem que fazer essa transição de carreira para algo melhor. Dificilmente a pessoa vai para algo pior. Geralmente ela tem coragem, ela se prepara, ela faz um planejamento e ela vai para algo melhor. Exato. Porque é uma coisa interessante essa perspectiva, porque, ó, vocês que estão acompanhando a gente, façam uma metáfora ao contrário. Imagina, de repente, vocês, meninas, eu acredito que 90%, se não 100, serão mulheres, e mulheres, parabéns, vocês mudarão o mundo. Exatamente. Estamos com a maioria de mulheres. Imagina que vocês, de repente, agora, vocês querem fazer, sei lá, você quer fazer a tua unha, tá? Imagina isso. Só que você vai fazer diferente agora. Você vai pagar muito bem para fazer a unha. Só que você quer chamar, tipo, umas 5 manicures para você conversar com elas e sentir quem tem mais qualidade de te atender. Aí eu te pergunto, agora você virou uma selecionadora. Você vai atender a pessoa que de repente ela está com medo de falar dela, que ela não consegue se expressar, que ela não te causa uma boa impressão? Porque, gente, não é tão diferente. Se você se vê no ponto de igualdade, você primeiro começa a observar que a tua vida ela é o melhor mecanismo para você trabalhar todas as competências que você precisa.
Então você começa a aprimorar a si mesmo. Porque o sentimento que você chega para entregar o seu trabalho, ou mesmo num processo seletivo para vender o seu produto, porque o processo seletivo ele não deixa de ser uma fase de venda. Ele tem uma fase de venda. Tem requisitos mínimos, provas, as matérias. Mas uma vez que você cumpriu os requisitos mínimos, ali é a argumentação. A tua história é a sua parte de vendas, é onde você vai mostrar o que você faz. E você não pode se ver ali como uma pessoa pequena, esperando um ambiente grande, talvez dê certo. Porque isso vai anular toda a sua força, entende? Nós temos que ir buscar, temos que lutar. E para isso que a gente vive e vai crescendo. Não dá para a gente se contentar. A gente não precisa e não pode se contentar com pouco. Eu olho para o meu histórico de crescimento profissional, a cada 2 anos consecutivos, quando eu faço a minha da vida, a cada 2 anos eu tenho uma transição de carreira. Seja uma promoção, seja um aumento salarial, seja uma troca de cargo, seja uma troca de empresa. No meu caso, agora como empreendedor, um novo ciclo de produto, um novo livro lançado. Então, me incomoda quando eu estou chegando perto desses 2 anos que eu começo a me dar alguma coisa que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, você teve comigo um tempo, a gente sempre estava criando coisas novas. Por quê? A gente precisa disso, né? O que me motiva hoje é não ficar sendo o mesmo Scott de 2 anos atrás. Eu posso seguir a mesma linha filosófica, mas eu vou estar sempre criando alguma coisa nova, porque o mundo pede coisas novas. O mundo quer essa modernidade. E isso é uma grande característica de um bom líder, de um bom executor. É isso mesmo, Scott. Você estava falando aí, eu não tenho como. Quando que conversando, imaginamos que eu realmente criaria e viria apresentador de podcast. E é muito bacana fazer esse trabalho. Tá Você aqui tá aí, ó. trocando uma ideia Novo produto totalmente novo. diferente. Desde que você foi seguir carreira solo, esse já deve ser o 6º ou 7º empreendimento seu aí. Tem bastante coisa, viu? E é isso, cara. Eu acho que quando você acredita em você, e, gente, não confunda acreditar em você com ser arrogante. Não é isso. Meu, você tem que, desculpa o termo, mas tem que ser foda naquilo que você é bom, entende? Porque se você tiver medo de mostrar aquilo que você é bom, você vai mostrar o quê? Então, cara, tudo aquilo que você é bom é porque você trabalhou, não te caiu nada do céu. Então, não te Exatamente. faz uma pessoa melhor que ninguém, mas você precisa reconhecer, porque é as suas forças. Quanto mais você reconhece suas forças, mais você vai desenvolvendo. E o que é interessante? Porque chega um ponto que você consegue usar ela para vários lados. E não é diferente de vocês, porque uma coisa é muito importante a gente pensar. O que ninguém aqui quer, ninguém aqui, no fundo, é ser comissário. Ninguém aqui quer ser comissário de voo. Ninguém quer ser. Sabe por que vocês têm a ideia de ser comissário? Porque é onde vocês associam a felicidade. E vejam bem, eu não estou de forma alguma desmerecendo o objetivo, porque ele é muito nobre. Mas percebam que você só não pode abrir mão da sua felicidade para querer algo que te faz feliz, porque não faz sentido. Você, chegando numa seleção feliz, o que muda neurologicamente em você? Seu cérebro está mais tranquilo, seu sistema de pensamento está mais calmo, você está E com não, mais e não chegando segurança. com medo de perder. Exato. Porque, pensa bem, você não perde nada. Você só ganha a oportunidade. Então, eu acho que é isso que é interessante, porque você vê que a gente falando de liderança humanizada, a gente chega em conceitos muito grandes. Por quê? Porque em algum momento as empresas vão estar prontas para nos preparar para essa visão. Só que o momento é muito novo. Talvez você que esteja assistindo aqui hoje seja um dos percussores dessa mudança. Talvez você ainda vai entrar numa empresa, vai gostar tanto do que você faz, vai fazer com tanta qualidade, as pessoas vão começar a te valorizar, elas vão começar a te convidar para treinar outras pessoas, daqui a pouco você é uma gestora, um gestor, e daqui a pouco você não só exerceu a sua profissão, como fez uma mudança extraordinária. Por que não? E aí é onde entra deixar a sua história, o seu legado. Você deixa um rastro por onde você passou, onde as pessoas vão sempre lembrar de você e, claro, se possível, com muito carinho, né? Eu vou lembrar do Alex. O Alex foi um trator, ele melhorou um milhão de coisas aqui, mas ele foi um carrasco. Eu nunca mais gostaria de ver o Alex na minha frente. É muito melhor você ser lembrado com carisma, com humanidade. Nossa, lembra aquele cara quando passou por aqui? Como era bacana trabalhar com ele, quanta coisa que ele fez, que ele deixou. E isso que é bacana, você chegar lá na frente, quando eu estiver bem velhinho, ter deixado muitos amigos para trás, muitas histórias para trás, muitos processos para trás. Hoje o que me move é criar processos, criar pessoas, para deixar esse monte de rastros, né, para trás.
Sim, porque no fundo é isso, né, Scott? Eu acho que quando a gente percebe, e isso foi unânime essa semana, né, quando a gente percebe aquilo que a gente tem de melhor e coloca isso para servir e auxiliar, gente, porque não caiam no erro de ser egoístas, tá? Às vezes é inconsciente que acontece isso. Quando você estiver na sua função, você ganha muitas coisas, sim, em termos físicos e em termos de realização. Mas, literalmente, sabe quando você de repente está muito cansado e você está num período que você está trabalhando muito e de repente você está numa fase da sua vida muito complicada e você fala, cara, eu preciso de um tempo e aí você consegue de repente se programar numas férias que demorou a chegar e aí quando chegou essas férias você foi viajar e você foi muito bem atendido por um comissário de voo. Essa é a diferença que vocês fazem. Porque muitas e muitas vezes, e eu tenho certeza, você deve ter isso, Scott, mais para contar do que eu tenho a ideia disso, mas você pode me comprovar isso. O trabalho, muitas vezes, do comissário, ele vai bem além, né? Quantas histórias você não deve ter tido de pessoas, de comissários, durante o voo, que tiveram que fazer coisas diferentes? Bom, sua esposa é comissária, a Bárbara é comissária. Deve acontecer muita coisa, que às vezes a pessoa não está muito bem e a pessoa está ali. Então, ou seja, de uma certa forma, você usa aquilo que te faz feliz para gerar felicidade para as pessoas. Aí eu te pergunto, você acha que uma carreira construída nesse princípio vai dar errado? Na verdade, só vai existir um líder humanizado porque antes teve um profissional humanizado. Essa é a chave da nossa live. Se você não tiver a humanização dentro de você, você nunca vai ser um líder humanizado. Nenhuma empresa, nenhuma corporação vai conseguir ensinar você a ser um líder humanizado. Eu posso te dar vários livros, tem aqui atrás vários livros que vão falar de liderança, eu posso te dar vários cursos, mas isso não for a sua essência verdadeira, você nunca vai ser um líder humanizado e nunca um profissional humanizado. É isso mesmo, Scott. E me fala alguma coisa, você, tipo, conhece alguma história de alguma ação diferenciada? Bom, a gente pode ter inúmeras histórias de comissários que salvaram vidas a bordo, né? Você deve ter alguma para contar aí pra gente, né? Cara, isso é o que mais tem, na verdade, né? Histórias de pessoas que fizeram a diferença no voo. Um caso bem até que cômico e triste ao mesmo tempo, né? Foi de uma comissária que passava pela passarela, o voo já estava, né, na altitude dos 40 mil pés, e toda vez que ela passava, ela viu uma senhora idosa discutindo. Ela estava sozinha na última fileira, fileira de 3 poltronas, mas ela sozinha, e ela discutia com alguém virtual. Ela estava discutindo com alguma coisa espiritual, e ela apontava para baixo, assim, no assoalho do avião, assim. E aí a comissária passou uma vez, passou duas, na terceira falou assim, ah, tá com algum problema? E aí a mulher chorava, discutia, gritava, isso até em voz alta, incomodando talvez até outros passageiros. A comissária sentou do lado dela, pôs a mão, né, sobre a mão dela para acalmá-la, já trouxe uma água e disse: "O que eu posso te ajudar?" Em vez de perguntar o que estava acontecendo, né, e repreender, o que eu posso te ajudar? E aí essa senhora, né, desabafou para ela que ela estava inconformada porque que o marido dela tinha traído ela e tinha ido embora sem se despedir. Na verdade, o marido dela estava dentro de um caixão, embaixo do porão, dentro de uma urna funerária, tinha morrido. Estava sendo Caraca, velho. transportado para ser enterrado. Mas na cabeça dela, ela ainda estava discutindo com o cara. Provavelmente eles brigavam muito, não sei o que aconteceu. Então, teve que ter um perfil humanizado dessa comissária? Teve, para ser solidária, para entender, para ouvir, para dar o ombro, né? E ali acalmar essa passageira. Talvez isso possa ter feito a diferença. E milhares de outros casos de pessoas que têm medo de voar, que basta você colocar a mão no ombro para acalmá-la, sentar do lado dela e pegar na mão, coisas que não estão escritas no manual do comissário, no protocolo. Isso não está escrito. Geralmente, aquilo que é humanizado não está escrito no manual da empresa, da corporação. Parte do ser humano isso. Sim. E é aí que é interessante, porque eu acho que quando você vai com essa linha de raciocínio, até um processo seletivo fica mais tranquilo, né? Porque ser humano é reconhecer aquilo que você tem de forte e reconhecer o que você tem de ponto de melhoria. Não tem E jeito, todos têm, você quando você vai para tem. uma entrevista onde você torna dessa entrevista um bate-papo informal, ela vai dar certo. Agora, quando você vai para uma entrevista cheia de medo, porque você não sabe o que vão te perguntar, e está com medo do que vão te perguntar, é porque no fundo, você está dizendo para você mesmo que você não se conhece. Porque hoje você pode Tá. fazer qualquer pergunta para mim de qualquer coisa que eu vou desenrolar
em função de um background que eu tenho de 48 anos de idade, em função de um background que eu tenho de 33 anos de trabalho. Sim. É muito interessante a gente se dar um desafio, sabe? Eu pergunto para você que está assistindo aqui com a gente, o que você está construindo de você todos os dias? Tem até aquele livro do filósofo, eu esqueci o nome dele agora, Mário Sérgio Cortella, que diz, qual a tua obra? Mas eu não quero perguntar isso no sentido filosófico para vocês, eu quero ser no sentido prático mesmo. Porque observa que os momentos da sua vida que você estava criando um projeto, trabalhando algo, desenvolvendo uma nova habilidade, aprendendo a tocar um instrumento, você está mais motivado. Por quê? Porque você começa a trazer algo para a tua vida que te mensura o progresso. E observa que muitas vezes a gente acha que não está acontecendo nada na nossa vida porque nós não estamos criando nada, a gente está imerso em problemas. E aí numa dessa toca o teu telefone para você ir um processo seletivo. Imagina Exatamente. só. E aí vem o desespero. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram hoje. Imagina que agora, nesse momento, tocou seu telefone e o entrevistador está te convidando para uma entrevista. O que, que você vai sentir? De uns 15 que eu respondi, a grande maioria disse que ia quase infartar, que ia ficar tremendo, que ia chorar, que ia ter medo. E pouquíssimas pessoas falaram: eu vou agradecer, eu estou tranquilo, amanhã eu estou aí na sua porta. Simples assim. É isso, Scott, é isso mesmo. Eu acho que essa questão da humanização, ela muda muito a relação que a gente tem com o trabalho e com as empresas. Tá? Pode parecer uma coisa religiosa ou talvez espiritual que eu vou dizer para vocês, não que não seja, mas o trabalho é um meio de evolução. Mas a gente tem que tirar esse conceito do trabalho ser dinheiro. O trabalho ele gera dinheiro, legal, mas é aquela coisa, o que você faz por hobby, alguém faz por profissão. Então, o que é a diferença? Que a pessoa, de repente, acreditou isso, gente, sei lá, pode ser uma coisa assim mais aleatória que você possa imaginar. A pessoa, não sei, ela gostava de skate, e aí ela curtia muito, ela conhecia muito, ela começa a trabalhar numa loja que vende acessórios de skate, ela se dá bem com o cliente, ela faz network, ela conhece, daqui a pouco ela é empresária. Daqui a pouco ela montou a Tem. loja dela. Então depende Exatamente do que assim. você gosta, né? Acho que essa questão mesmo de se você está focado trabalhando em você todo o tempo, provavelmente você que está ouvindo aqui seja um desses líderes humanizadores aí à frente. A minha história é isso. Eu nunca imaginei ser professor, eu nunca imaginei ter um instituto, eu nunca imaginei dar aula. Eu era metalúrgico, eu era office boy, depois eu fui ser ferramenteiro, depois eu fui ser aprendiz do Senai, caí carregando mala do aeroporto, fui trabalhar no check-in. De repente eu já era instrutor. E aí, quando eu caí no mundo de instrução, que aconteceu por um acaso, entre aspas, porque eu tive que me candidatar, eu tive que ter coragem para buscar o novo, eu não imaginava como seria o caminho. Eu já estou há 22 anos na área de instrução. Já são mais de 50 mil alunos. Hoje eu tenho um instituto e vivo exclusivamente disso, do que eu criei, dos produtos, da reputação. Então, às vezes, a vida ela te dá oportunidades para você ter coragem de enfrentar, porque pode ser o teu futuro para o resto da sua vida. Você não sabe. Então, não tem que ter medo de enfrentar as coisas. Vamos É encarar, verdade. vamos buscar. É verdade, é verdade. Vamos mesmo, porque a gente vai percebendo que a gente realmente não é melhor, mas também não é nem pior do que ninguém. Todos os recursos que as pessoas têm, a gente tem. E teve uma coisa, Scott, que eu quis muito trabalhar essa semana com vocês, líderes, foi o seguinte: a questão de ter essa imagem, de que a gente é gente da gente. Né? Pode ser presidente de empresa, pode ser CEO, pode ser o que for, mas cada um tem sua história e você percebe Ninguém que. nasceu CEO, né? Ninguém nasceu CEO. Exato, Ninguém nasceu diretor, ninguém nasceu gerente, ninguém nasceu supervisor, ninguém nasceu líder, ninguém nasceu operário. Foi uma construção. exato. Tudo depende de onde você quer chegar, né? Tudo depende do que você está fazendo com o seu tempo. Porque se a gente cair na vibe da reclamação, gente, a gente não sai do lugar. Então isso começa a fazer muito mal para a tua mente, sabe? Muito mal mesmo. Isso começa a criar padrões mentais que são mais pesados, mais densos, que roubam a Exatamente. sua energia. E aí E só tem um caminho, é a vala, né? Tem um caminho. é, porque você vai acabar. Uma pessoa que está num estado emocional assim, ela não consegue estudar, ela não consegue parar, porque, gente, a mente, trabalha a mente, se conhece, porque se a sua mente estiver em paz, seja o problema que estiver acontecendo na sua vida, você resolve. Mas se a sua mente estiver conturbada, você pode estar. Eu lembro uma história bem rápida da minha cliente que falou que tinha ganho uma passagem para Disney e tinha sido o período de mais inferno da vida dela.
Porque ela foi com pessoas que ela não gostava e, cara, ela tava na Disney, podia se divertir, ela tinha dinheiro, ela tava em bons hotéis, mas ela falou, cara, foi um inferno, eu não vi a hora de voltar pra minha casa. Então, não é o lugar, não é a circunstância. Exatamente. E aí, é interessante, eu quero até aproveitar que eu estou com um livro aqui, que a gente vai começar a ler esse livro hoje na nossa mentoria, Mini Hábitos. Mini Hábitos. Legal. Do Stephen Guise. Exatamente. Se você não sabe por onde começar, um ponto de cada vez. Não queira atacar todos os pontos. Um ponto de cada vez. Sim. Você tem que melhorar a sua dicção para poder ser mais respeitado. Vamos fazer exercício de fono. Você tem que melhorar a sua comunicação escrita no computador. Vamos melhorar essa parte de comunicação. Você tem que melhorar a sua aparência porque você tem que arrumar um dente ou até mesmo um corte de cabelo que você não gosta. Vamos arrumar isso. Você tem que emagrecer uns quilinhos porque isso te incomoda quando você está... as pessoas estão te olhando, você está se pré-julgando. E vai um ponto a ponto. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que ser igual aos ciclos da natureza. Né? 4 ciclos. Primavera, verão, outono e inverno. A cada 3 meses, escolhe 1 ou 2 pontos. A famosa roda da vida para você ir melhorando. No final de um ano, você já melhorou 4 coisas diferentes. E assim você vai melhorando, as coisas vão acontecendo. Peça ajuda. Modele pessoas que você admira, modele pessoas que já fizeram alguma coisa que você queira fazer. É muito mais fácil aprender do que quem já chegou lá, do que ficar inventando a roda e assim por diante, Alex. É isso mesmo, Scott. A gente está quase chegando no nosso limite de tempo aqui, eu não quero passar muito do teu tempo. Quero agradecer muito a sua presença aqui na Semana da Liderança. Amanhã o Scott está de novo, tá? Amanhã tá o Scott, a Patrícia e o Eduardo, são gestores também. Então Amanhã aí é já às 9, fazendo... né? Amanhã às 9 da noite? Amanhã às 9. Amanhã às 21 horas, isso mesmo. E sejam todos bem-vindos ao Livecast. Se vocês buscam autoconhecimento, por favor, sigam aqui o Livecast. Segue aqui, ó. Segue esse cara aqui. Poxa, aqui. Olha, as próximas entrevistas aí da semana que vem eu vou estar com o Uriel, do canal Espiritismo 24 Horas, falando sobre filosofia espírita. Logo vou estar com o senhor Alfredo Rocha, o palestrante que eu tenho uma admiração do caramba por ele, cara, e foi muito bacana. Legal. O Alfredo Rocha vai estar aqui batendo um papo com a gente. Vamos falar sobre física quântica, vamos falar sobre relacionamentos, enfim, Scott. Que a ideia é bater papo sobre autoconhecimento e Vai me marcando autodesenvolvimento. nos posts lá que eu divulgo para toda a minha galera. Muito obrigado, Scott. Muito obrigado. Eu sempre Valeu, peço para deixar uma mensagem, Scott, para o pessoal que esteve com a gente aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí de coração aí para a gente. Mensagem do mestre, nosso mestre em comum, que a gente aprendeu, né? José Roberto Marques. Quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. Gratidão, Scott. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Livecast. E a gente se vê amanhã às 21, batendo um mega papo aí com esses gestores. Vamos saber e aproveitem, tá? Vocês que estiverem com a gente, pode perguntar, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter gestores ali abertos, a tirar dúvidas, a querer saber... Aí, o Danilão né? Morgado aí. O Danilo, fala, Danilo. O Danilo veio para dar um oi pra gente aqui. Scott, muito obrigado, viu? Gente, valeu. Sucesso para todos vocês, viu? Um grande beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Scott. Valeu.